Queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Obrigado por você mais uma vez aqui no nosso canal Minuto Conselhos de Deus. E Deus tem uma aula abençoada para nós. Eu tenho certeza disso porque o Espírito Santo é o nosso ajudador, é o nosso professor, é Ele que nos ensina, é Ele que nos mostra, é Ele que abre o nosso entendimento, é de Deus que vem a verdadeira sabedoria, que Tiago diz que é para pedir que do alto vem. Então eu só tenho que te agradecer por você aqui em mais uma aula, a 8ª aula deste 4º trimestre de 2025, da nossa revista Viver Mais, dos 15 aos 17 anos, com o tema Conhecendo Mais a Deus. Olha, eu tenho ficado encantado com essas aulas, queridos. São aulas maravilhosas. Nós começamos vendo o poder de Deus, depois nós vimos sobre a onipotência, depois nós entramos em estudos aprofundados sobre Jesus, e agora, queridos, agora para frente, daqui a pouquinho para frente, queridos, nós vamos começar a ver mais sobre agora o Espírito Santo. Então hoje nós vamos encerrar a parte de Jesus, aonde o título dessa lição de hoje é Missão Dada, Missão Cumprida, ou seja, Jesus veio com uma missão e concluiu a missão, só voltou para o céu após o término da sua missão. Então fique comigo, essa aula vai ser muito boa mesmo. Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso Pai, em nome de Jesus, o teu Filho amado, invocamos o teu santo nome, Senhor, invocamos o teu Espírito Santo, para que venha nos abençoar, para que venha nos ensinar, para que venha, Senhor Deus meu, tirar todas as dúvidas do nosso coração. Abre o nosso entendimento, abre o nosso conhecimento, Senhor, que nós possamos finalizar esta aula com mais um aprendizado para o nosso ministério, para a nossa vida espiritual. Tire de nós todo engano, tire de nós toda distração, tire de nós agora, Senhor, tudo aquilo que possa roubar o entendimento da tua palavra. Mas eu sei que o Senhor tem o poder, a honra e a glória para nos abençoar. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos lá então, queridos, para a nossa maravilhosa lição de hoje. Conhecendo Mais a Deus, como eu disse, a revista Viver Mais, que vai dos 15 aos 17 anos, mas eu confesso que se eu tivesse que escolher, eu faria com que essa revista fosse dada para todos, para os jovens, para os adultos. Por quê, queridos? Porque ela é um assunto muito, muito importante. Conhecendo mais a Deus. Na verdade, tanto as pessoas dentro da igreja têm vivido anos e anos, mas ainda não conhecem Deus. Essa revista ela dá uma base, principalmente para adolescentes, jovens e adultos, novos convertidos, uma base sobre Deus, se Ele existe, sobre a Trindade, sobre a onipotência de Deus, sobre quem é Jesus, sobre os milagres de Jesus. E hoje nós vamos falar de missão, e depois Jesus vence a morte, e depois nós vamos ver o Espírito Santo. Então o que eu quero já começar te pedindo, vamos lá para a nossa lição. Se a lição for boa, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso que você curta, comenta, principalmente comenta. O YouTube não dá muito crédito para quando não é comentado. Ele sabe que quando as pessoas começam a interagir, é que o vídeo é bom. Então vamos lá, lição 9. Missão dada, missão cumprida. Base bíblica está lá em Lucas, capítulo 23, do versículos 32 ao 46. Vou novamente, deixa eu pegar meu marca-texto, vou novamente pedir o que eu tenho pedido todas as vezes, como o texto é grande e não dava para que eu colocasse aqui, que você dê uma pausa agora aí, dê uma pausa, abra a tua Bíblia com uma caneta de marca-texto, tipo esse pincel meu que eu estou marcando aqui, de preferência com um pincel desse, abre esse texto aí, dê uma pausa, abre o texto de Lucas capítulo 23, e aí faça essa leitura no versículo 32 ao 46. Por quê? Porque essa lição, esse texto, é o que vai dar base para o que nós vamos estudar. Se você começa essa revista só lendo a revista, sem se importar com versículos, sem se importar com nada de texto base, você vai aprender superficialmente. Quer aprender um pouquinho mais? Então abra a tua Bíblia, seja você quem for, dê uma pausa agora. Se você tiver uma NVI, melhor ainda, eu gosto muito da versão NVI, abra ela, leia, se for preciso, 1 ou 2 vezes, é poucos versículos, vai dar 14 versículos, 16, 14 versículos, é pouca coisa.
grifo que te chama mais atenção, larga ela abertinha do lado aí, e aí vamos para a continuação. Então vamos lá, voltou da pausa? Seja bem-vindo, vamos lá. Versículo-chave: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Qual o objetivo desta lição? Saber que Jesus suportou todas as dores na cruz por amor à humanidade. Ele aguentou até o fim. Ponto de partida para você, professor, professora, para você que quer ter um embasamento, para você começar a tua aula. É lógico que esse ponto de partida você não vai ler na tua sala de aula, que você não vai discutir na tua sala de aula. Isso é uma interação entre o escritor da revista e nós que vamos lecionar. Então, ponto de partida, em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, eu devo ter colocado aqui porque é um dos versículos mais famosos da Bíblia, onde Deus diz assim, ó: porém inimizade entre você, a serpente, e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este, ou seja, quem viria da mulher, te ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, esse primeiro versículo, Gênesis capítulo 3, versículo 15, é o primeiro versículo da Bíblia que referencia a vinda do Salvador. Ele pisará a cabeça da serpente. Deus prometeu um Salvador para a humanidade. Mais tarde, Jesus Cristo veio à Terra, em forma humana, para cumprir a promessa do Pai. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Os judeus entenderam bem tal expressão, pois aprenderam no Antigo Testamento que os cordeiros eram sacrifícios em altares como oferta pelo pecado. Todavia, a interminável repetição de sacrifícios era uma prova de que o sangue derramado de animais não era suficiente para livrar o homem do pecado. Por isso, Jesus se entregou em sacrifício definitivo e perfeito. Ele nos livrou da culpa do poder do pecado, abrindo o caminho para nos achegarmos a Deus. Então esse é o ponto de partida. Nós temos que entender que tudo que Jesus viveu foi promessa do Pai, foi promessa lá em Gênesis 3,15 que começou, em que viria um cordeiro, viria alguém para ser sacrificado, para que pudesse salvar toda a humanidade. Eu não merecia, você não merecia, mas Jesus manteve-se fiel até o fim, até a sua morte e morte de cruz. Nós vamos ver nos textos que chega uma hora que Jesus até clama ao Senhor: Pai, se for possível, afasta de mim essa dor, esse cálice, esse sofrimento que eu vou passar. Mas depois ele lembra que ele tinha recebido uma missão, e aí ele diz: Senhor, mas seja feito a tua vontade. Introdução. Depois que os discípulos reconheceram a verdadeira identidade de Jesus, foi-lhes revelado como aconteceria o cumprimento da missão do Messias enviado por Deus. Jesus sofreria muitas coisas, da rejeição à morte, porém ao terceiro dia ressuscitaria. Olha Lucas 9, 22. E disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite ao terceiro ou no terceiro dia. Então olha, queridos, Jesus já veio ciente do que ele ia passar. Jesus era Deus, ele era onisciente, ele sabia de tudo que ele ia passar, da rejeição, do desprezo, dos guardas cuspirem na cara dele, dos amigos, dos seus próprios discípulos abandonarem na reta final, mas ele permaneceu até ser morto, e morto de cruz, e mais ainda, ressuscitastes. É difícil entender porque Jesus teve que passar por todo o sofrimento e que aqui foi exposto, mesmo sendo inocente. A crucificação, entretanto, não foi apenas um ato histórico. Ela foi a porta de acesso a Deus e ao cumprimento da sua maior promessa de redenção da humanidade.
Por meio de um ato voluntário, Jesus assegurou a cada um de nós o direito de nos tornarmos filhos de Deus e herdarmos a vida eterna, provando o amor de Deus pela humanidade. Olha o texto maravilhoso, o texto que eu sou apaixonado. Contudo, porém, mas aos que recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, somente aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o poder, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Lembra, já comentei isso em outras lições. Através da crença no Senhor Jesus, que ele morreu e ressuscitou, de acreditar no seu nome que tem poder, nós passamos de criatura, de pessoas simplesmente criadas por Deus, para nos tornarmos filhos de Deus. Isso é muito importante nós entendermos. Se Jesus, ele foi para a cruz, queridos, de livre e espontânea vontade. Você não vê de forma nenhuma, em lugar nenhum, Deus obrigando Jesus a ficar na cruz até o final, de forma nenhuma. Ele veio espontâneo porque ele sabia que era a única forma de dar salvação para mim e para você, que nesse momento, acreditando nele, buscando dele, acreditando na sua morte e ressurreição, nós não somos mais simplesmente criaturas criadas do barro e soprado do Espírito de Deus. Agora nós somos filhos de Deus. Por isso que todo aquele que não crê no Senhor como único Senhor e Salvador, ainda não passou de criatura, continua sendo criatura de Deus, ou seja, criado à imagem e semelhança de Deus, mas ainda não tem o poder, o direito de serem filhos de Deus. É importante demais isso, querido, nós precisamos entender isso. Tópico primeiro: Jesus se entregou por nós. Ele se entregou. Ele não foi obrigado, não foi vendido, não foi comprado. Ele se entregou. Sendo Deus, Jesus sabia de tudo o que lhe aconteceria. Por isso, preparava os discípulos. Olha o que ele disse: o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e os escarnecerão, e os açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, e ao terceiro dia ele ressuscitará. Marcos 10, versículos 32 e 34. Olha isso, então Jesus, antes da sua morte, antes de chegar aquele dia, ele já profetiza, ele já entrega para os seus discípulos, dizendo que ele seria entregue nas mãos dos sacerdotes, dos escribas, ele seria condenado à morte, ele seria entregue ao gentio, aqueles que não eram de Deus, e escarneceriam como os guardas fizeram, cuspiriam nele como aconteceu, e o matariam, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Na última ceia, Jesus revelou algumas coisas aos discípulos, como o fato de haver um traidor entre eles, e as 3 vezes que o apóstolo Pedro negaria. Além disso, em seu último sermão, Jesus pregou sobre a humanidade, a humildade e a frutificação, a unidade e outros assuntos importantes para o cristão. Depois disso, Jesus saiu para orar por si mesmo, pelos discípulos e pelos crentes. Está lá em João capítulo 13 ao 17. Se você puder ler isso só para você dominar verdadeiramente esse texto, porque pode surgir dúvidas dos seus adolescentes, jovens ou adultos mesmo na tua sala de aula. Então mantenha o texto dentro de você, leia os capítulos do 13 ao 17 para você ver tudo isso que Jesus passou. Ele se humilhou, ele frutificou, ele nos ensinou grandes coisas. São assuntos importantes para a vida do cristão, por isso que é importante ler a Bíblia. No Getsemane, a humanidade de Jesus ficou em evidência. Lá no Getsemane, quando ele estava orando, aonde o seu sangue se tornava, aonde o seu suor se tornava gotículas de sangue, ele diz: a minha alma está cheia de tristeza até
a morte. Nesta hora ele deixa de ser Deus e se sente um verdadeiro humano. Nessa hora ele sente a humanidade no corpo dele, a alma dele, aquela alma que às vezes quando não acontece algo conosco, parece que vai nos matar de tanta tristeza. Por isso que o texto de Jesus diz assim, ó, que a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Porque tem vezes, querido, que nós somos sufocados pela tristeza, às vezes num término de um casamento, de um namoro, às vezes numa demissão de um trabalho, numa notícia de médica e frustrante. A nossa alma chega a entristecer porque somos humanos. Jesus teve que sentir a sua humanidade. Jesus chegou a desejar ficar livre daquela responsabilidade, pedindo misericórdia ao Pai, pois a sua natureza ainda resistia. Lembra, olha Hebreus 5, versículos 7 a 9, vai dizer assim, ó: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte eterna de salvação para todos que lhe obedecem. Olha bem o texto, queridos. Durante os dias, Jesus fez orações e súplicas em alta voz, com lágrimas, orando a Deus que podia salvar. Lembra lá no Getsêmani? Por 3 vezes ele ora pedindo: Pai, afasta de mim esse cálice. O nível de ansiedade e estresse no momento foi tão grande que em plena madrugada Jesus suou gotas de sangue. Olha Lucas 22, 44. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Queridos, isso não foi um milagre, isso não foi porque ele é Deus. A medicina comprova isso quando a pessoa tem uma bombeada forte de sangue no coração, que ele pode ter um infarto fulminante. O que acontece? O sangue explode às vezes do coração. No Getsêmani era para Jesus ter morrido de infarto, mas ele não podia morrer. O corpo dele resistiu. Então o sangue que estava no coração foi para o cérebro. Ele poderia ter sido um AVC, alguma veia estourada, e ele também não foi, porque ele também não podia morrer. A única solução para o corpo humano era expelir para fora esse excesso, esse sangue, e ela se expele através de gotículas de sangue. Como filho obediente, Jesus se sujeitou em cumprir a missão para a qual tinha vindo ao mundo. Mateus 26, 39 vai dizer: indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim como tu queres. Ou seja, ele foi tão obediente que lá orando, ele começou a ver o futuro, porque ele era onisciente. Ele viu que ele ia passar o sofrimento, a humilhação. Ele viu que ele ia ser chicoteado, perfurado com lança, que uma coroa de espinho ia ficar na cabeça dele. E com angústia de alma ele clama ao Senhor: afasta de mim esse cálice, se for possível, mas não faça isso porque eu quero, só se for a sua vontade. Ou seja, ele obedeceu até o último minuto. Logo após a traição de Judas, Jesus se identificou aos soldados como aquele a quem procuravam. Cumpriu-se assim a profecia de Isaías 53, 7, que diz: como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda aos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Nesta hora estava se cumprindo esse texto de Isaías. Se você tiver oportunidade, leia Isaías 53, vai mostrar todo esse sofrimento de Jesus para me dar a salvação e dar a você. Ele diz que como um cordeiro ele foi levado ao matador, ou seja, ele não brigou, ele não lutou. Como uma ovelha muda, ele não abriu a boca. O sofrimento de Cristo começou no Getsêmani. Em meio à aflição, o mestre recorreu à oração, procurando na conexão com o Pai forças e apoio necessário para concluir a sua missão. Amém. Queridos, tópico 1 feito. Entendeu o tópico 1?
bastante coisas, bastante assunto, bastante diálogo, mas eu espero que você tenha entendido. Espero que eu já esteja merecendo um like, um comentário. Eu sei que muitas pessoas têm verificado, eu olho ali, tem 100, 200 visualizações, mas 2, 3 comentários. Eu preciso da tua ajuda, me ajuda aí. Nem que seja assim, ó, boa aula, ou você pode melhorar, ou eu não gostei do jeito que você fala, ou o teu cenário tá feio, qualquer coisa. Mas tenha um diálogo comigo. Vamos lá, tópico 2. Uma condenação injusta. Jesus foi vítima de uma conspiração. Judas o entregou aos soldados romanos que o levaram ao Sinédrio. O que era o Sinédrio? O Sinédrio era uma espécie de tribunal judaico, onde eles julgavam os crimes contra o povo judeu. Tudo foi convocado às pressas, para que o julgamento ocorresse logo, e aquela situação se resolvesse o mais breve possível. Ou seja, os judeus, os fariseus, essas pessoas que queriam matar Jesus, eles queriam que acabavam logo com isso, porque senão o povo ia intervir, Roma podia intervir. Quanto mais rápido eles eliminassem para eles Jesus, menos problemas eles teriam. O objetivo era reunir provas contra Jesus, mas como não havia nenhuma, as autoridades afirmavam que Jesus queria destruir e reconstruir o templo. Jesus também era acusado de blasfêmia por afirmar que era o Cristo. Deixa eu ver se eu coloquei esse versículo aqui. Coloquei. Olha lá, Mateus 26, do 59 ao 64, diz assim, ó. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte. Olha, então ele estava tentando arrumar alguém que pudesse fazer um testemunho falso, mentir alguma coisa, para fazer Jesus ir para a cruz. Mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Finalmente se apresentaram duas que declararam: este homem disse: sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: você não vai responder à acusação que lhes fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. Lembra como ovelha muda no matadouro? O sumo sacerdote lhe disse: exijo que você jure pelo Deus vivo. Se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. Tu mesmo dissestes, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Isso fez, queridos, com que os fariseus se revoltassem mais ainda, que o ódio de Satanás imposto nele por Jesus se crescesse mais e mais e mais, a fim deles tramar, pressionar para ver Jesus sendo eliminado. Para os judeus, a blasfêmia era um crime contra a lei, cuja penalidade era a morte. Jesus não apenas afirmou ser o Messias, mas também declarou que seria visto de forma gloriosa, vindo sobre as nuvens. Olha só, tal afirmação significava que Jesus tinha direitos reais em Israel, e isso foi argumento usado para condená-lo. Então os acusadores bateram, zombaram, cuspiram no Filho de Deus, que suportou tão grande humilhação por saber que tudo aquilo era necessário para cumprir o propósito do Pai e as profecias ao seu respeito. Olha só, ele sabia de tudo, ele sabia que era inocente, ele sabia que ia passar por isso, ele foi apanhado, cuspido, maltratado, mas de forma nenhuma você vê Jesus resmungando, parando, fazendo qualquer outra coisa. Jesus foi enviado a Pilatos, porque eles não davam conta de poder matar Jesus, o governador da Judéia, para que se decretasse a sua execução. Mesmo sendo cruel, e Pilatos era cruel, Pilatos deu a Jesus a chance de se defender, embora o Messias se mantivesse calado. Ou seja, Pilatos dá a Jesus o direito dele rebater as críticas do judeu. Pilatos não queria matar um homem inocente, mesmo ele sendo mau, mas ele chega para Jesus e fala assim, ó, vai, se defende. E mesmo assim, como ovelha calada, ele não abre a boca.
O governador sabia que não havia nenhum motivo sequer na conduta de Jesus que pudesse condená-lo. Contudo, sendo pressionado pelas autoridades judaicas, Pilatos cumpriu o protocolo que lhe permitia soltar algum dos prisioneiros que o povo escolhesse. Porém, influenciado pelo chefe dos sacerdotes, o povo escolheu soltar Barrabás, um rebelde, e crucificar a Jesus, o justo. Marcos 15:15. Olha lá. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhe Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então, olha, Pilatos primeiro ele tenta escapar, queridos, dessa condenação de Jesus. Ele olha e vê que aquilo era picuinha dos judeus, que Jesus não tinha cometido nenhum crime que pudesse levá-lo à morte. Então Pilatos, aproveitando a situação, ele lembra assim, ó, pô, nessa época nós podemos soltar um prisioneiro. Então vamos fazer o seguinte, eu vou apresentar ao povo Jesus e Barrabás, e eu vou pedir para que o povo vote em quem eles querem que seja liberto, acreditando que Barrabás todo mundo conhecia, era um ladrão, era um assassino, e Jesus era o homem que fazia milagres no meio daquela multidão. Com certeza tinha pessoas que viram Jesus fazer milagres, que talvez foram recebido milagres de Jesus, mas incentivado pelas más conversações, como Paulo diz, pelos sacerdotes, influenciou toda aquela sociedade, onde o diabo entrou na pele de cada um e começaram a pedir para soltar Barrabás. Pilatos, pressionado, não tinha o que fazer, então ele solta Barrabás e ele açoita Jesus. Esses açoites de Jesus, 39 chicotadas, era do instrumento chamado azorrague, um cabo com 12 tiras, e cada ponta de cada tira tinha um pedaço de osso ou de ferro, e ele levou 39 chibatadas dessa nas costas. A ideia era que os judeus, que os fariseus tivessem um pouco de compaixão por aquele homem e não o crucificassem, porque a morte de cruz era a pior que tinha. Entendido o tópico 2? Olha lá o que o comentarista diz, ó. No Antigo Testamento, o cordeiro a ser sacrificado deveria ser macho, novo, puro e sem defeito. Está lá em Levítico 22:19, que diz assim, ó: apresentará um macho sem defeito do rebanho, boi, carneiro ou bode, a fim de que seja aceito em seu favor. Não traga nenhum animal defeituoso, porque não será aceito em favor de vocês. Quando alguém trouxer um animal do gado ou do rebanho, de ovelhas, como oferta de comunhão para o Senhor em cumprimento de voto, ou como oferta voluntária, para ser aceitável, o animal terá que ser sem defeito e sem mácula. Ou seja, Jesus precisava ser macho, novo, puro e sem defeito nenhum, para que ele pudesse ser sacrificado. Como Cordeiro Divino, Jesus cumpria tais requisitos. Portanto, não foi Judas, nem Pilatos, nem os soldados que crucificaram Jesus, mas o Pai, por amor à humanidade, por amor a mim e a você, por amor até aquele que vai em outra religião, que não tem nada a Deus, por amor até aquele que não acredita em Deus. Tópico 2 finalizado. Eu espero que agora eu tenha te convencido que eu mereço um comentário, um like, um compartilhamento, que você publique nas tuas redes. Eu mereço a tua ajuda, não mereço? Vai lá, me ajuda aí, tá bom? 3. A crucificação. Agora chegou o momento. A morte por crucificação se tornou um dos mais infames e cruéis métodos de tortura do mundo antigo. Ela era destinada principalmente para os casos políticos. A crucificação era tão repulsiva e degradante que os romanos não a usavam para os cidadãos comuns. Ou seja, por mais que fosse pena de morte, não podia usar para um cidadão romano comum, porque ela era degradante, porque ela era repulsiva, ela era cruel. Esse tipo de morte era admitido somente aos escravos ou a quem se rebelasse contra o governo romano, a fim de desencorajar revoltas. Ou seja, aqueles entre o povo romano que começava com seu motim, com rebeldia, tentando levantar povo para fazer uma rebelião contra o governo, esse era morto por cruz para poder colocar medo nos outros que futuramente tentaria isso. Antes de ser crucificado,
Jesus sofreu muito nas mãos dos soldados. Foram humilhações, pancadas, deboches e, para completar, uma coroa de espinhos. Mateus 27, do 27 ao 31 diz assim, ó. Desculpa, queridos. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão à direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: Salve, Rei dos Judeus! A morte de Jesus, porém, foi acompanhada de alguns fenômenos sobrenaturais. Em plena luz do dia, o sol parou. Isso é texto bíblico, hein? E houve trevas sobre a terra. Ou seja, assim que Jesus entregou o seu espírito, ele diz: Pai, está consumado, entrega o meu espírito. Era meio-dia e o céu escureceu. A natureza se entristeceu. Jesus, como homem, questionou a Deus, assim como muitos fazem em momentos de grande dificuldade. Ele diz: Deus meu, por que me abandonastes? Por que me desamparastes? Está lá em Mateus 27, 46. Embora soubesse que não estava só em sua humanidade, Jesus temeu a morte, mas ele perseverou e as suas últimas palavras foram: está consumado. João 19, 30, ou seja, terminei, papai. A missão que o Senhor me deu, eu cumpri. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. Jesus sabia que a sua missão estava concluída. O plano de salvação foi cumprido com êxito e Jesus abriu o caminho para a presença de Deus. Com isso, temos livre acesso ao Pai. Com essa missão cumprida de Jesus, ele diz que o véu se rasgou do alto a baixo. O que quer dizer isso, queridos? Talvez você não conheça muito bem esse texto, não tenha ouvido, mas no Velho Testamento, para que o sacerdote pudesse falar com Deus, o sumo sacerdote, ele tinha que adentrar um véu onde somente ele entrava, para poder orar ao Senhor por toda a humanidade, por nós, por ele. Não era qualquer um, as pessoas não podiam entrar, era muito rigoroso isso. Mas a Bíblia diz que quando Jesus morreu, o véu foi rasgado, ou seja, não há mais necessidade de eu buscar um sacerdote para fazer a minha oração, para pedir o meu pedido ao Senhor. Com isso, nós nos tornamos cidadãos do céu, liberando o acesso com Cristo. Querido, você entende que no Velho Testamento você não tinha como falar com Deus? Tinha algumas pessoas que faziam isso, mas agora, com a crucificação de Jesus, o acesso foi liberado. Olha o que o comentarista diz. Destaque o quanto Jesus sofreu por amor à humanidade. Lembra Isaías 53? Nós vamos ler do 4 ao 7. E que sua morte foi um sacrifício vicário, ou seja, substitutivo. Ele morreu em nosso lugar. Era para mim e para você morrer. Olha o que Isaías 53, 4 a 7 vai dizer. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para um matadouro, e como ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Queridos, quantas pessoas são cristãos há tanto tempo e não conseguem, nunca leram Isaías 53? Isaías 53, ele tá revelando o que vai acontecer com o Salvador, com Jesus Cristo.
há muitos anos antes de Jesus. Leia com seus alunos na sala o capítulo 53, ele não é grande. Leia pausadamente. Se puder, faz uma leitura responsiva com seus alunos. Cada um faz uma leitura de um versículo. Não perca essa oportunidade. Tópico 3 e último, finalizado. Espero que tenha entendido. Vamos para a conclusão? Sendo Deus, Jesus tinha poder para escapar da morte, mas preferiu pagar o preço pelos pecados da humanidade. Jesus podia ter voltado ao céu, visto a ingratidão do povo e não ter ficado até o final, não ter dado oportunidade para nós. O amor de Deus é tão grande que ele permitiu que seu único filho passasse por tamanho sofrimento, a fim de nos libertar de uma vez por todas da culpa do pecado. A salvação oferecida por Cristo está acessível, ou seja, liberada a todos que acreditam e aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador. O Filho de Deus sofreu e morreu por mim e por você. Que diferença isso tem feito na tua vida? Consegue meditar? Que diferença tem feito na tua vida? Pense bem nisso, queridos. Concluímos a lição. Próxima lição será a lição 10. Jesus venceu a morte. Uma base bíblica, se você já quiser estudando aí, ó, tá lá em Mateus 27:57, vai até o 28:15. O versículo chave vai ser: por que buscais o vivente entre os mortos? Lucas 24:5. O objetivo da lição: compreender que a ressurreição de Cristo gera em nós a esperança na vida eterna. Ponto de partida eu não vou ler, nós vamos ler na próxima aula. Queridos, e o que vocês acharam dessa aula? Gostou? Aprendeu? Deu para entender bastante essa aula? Consegue colocar no comentário se ficou alguma dúvida, se entendeu como foi essa aula? Eu preciso muito de você, eu preciso desse feedback dessa lição, para que eu possa aprimorar cada dia mais. E ó, te convido para a aula da semana que vem. Jesus venceu a morte. Nós vamos inclusive nesta aula falar sobre um hino que faz heresia de determinada parte do texto, e todos nós amamos e cantamos. Então eu te espero você na próxima aula comigo, pode ser? Se já curtiu, comentou, ó, te amo em Cristo Jesus. Obrigado, tá bom? Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez por esta palavra linda, Senhor, por esta aula maravilhosa. O Senhor é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor Espírito Santo nos revela aquilo que nós não conseguimos entender. Por isso que as nossas aulas, Senhor, têm sido edificantes. Abençoa esta pessoa, Senhor, que está assistindo essa aula agora. Eu profetizo cura sobre a enfermidade dela. Eu profetizo, Senhor, sabedoria na vida dela. Sim, papai, em nome de Jesus é o que te pedimos. Amém e amém. Obrigado a todos, queridos. Te espero na próxima aula. Deus te abençoe.